Oi, gente, tudo bom? Eu vim aqui hoje falar para vocês sobre uma meditação que eu vim fazendo enquanto eu descia da serra hoje. Nós fomos passear um pouquinho em família e na volta, muita chuva e eu vim dirigindo o carro e eu gosto muito de meditar enquanto eu tô dirigindo e eu comecei a lembrar de uma mulher que sofria de uma doença crônica. Uma mulher que sem nome, né? Sem nome porque ninguém reconhecia, mas ela foi mencionada por ter sido um verdadeiro milagre. E eu cheguei em casa, eu fui abrir as escrituras para reler a história dessa mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia e eu fiquei pensando, a mulher sem nome que nos deixou um legado. Olhando a história dela, a primeira coisa que a gente pode observar é que ela era uma pessoa comum, como eu e você. Eu sofro de doenças crônicas, milhares de pessoas sofrem, e essa mulher nos representa. E assim como ela, uma pessoa comum, nós também podemos reverter o quadro da nossa história. E interessante que, apesar da doença crônica que ela tinha, algo me chama muita atenção. Talvez seja o seu caso, como há alguns anos eu venho lutando contra a doença. Também, muitas vezes eu tenho me frustrado, mas as escrituras diz que ela gastou tudo que ela tinha. Imagina ela passar de médico em médico, passar por vários especialistas, talvez seja esse o seu caso, não descobrirem o que você tem, sabe-se que tem um problema, mas não sabe a causa. E quando você não sabe a causa, você não tem como combater aquele sintoma. E foi exatamente isso que aconteceu com aquela mulher. Ela tinha uma hemorragia que ninguém sabia diagnosticar a causa. E de médico em médico, ela foi perdendo tudo que ela tinha. E a gente vê histórias ainda hoje de pessoas que são ricas, que têm muitas posses e que, quando adquirem uma doença, vão perdendo tudo. E isso nos mostra que o valor da vida não está nas posses, porque nem tudo dinheiro compra. E cada vez que ela ia nesses médicos e gastava mais, pior ela ficava. Imagina a frustração dela. Eu consigo imaginar, porque nesses altos e baixos que eu tenho, quando eu estou muito bem, eu crio aquela expectativa de que, nossa, agora vai, agora eu estou conseguindo. E quando eu tenho uma recaída, bate uma frustração. Aquela sensação de impotência, de poxa, eu tô regredindo, eu tava tão bem ontem, mas hoje já não tô melhor. E às vezes a gente vê o nosso quadro só piorando. Mas imagina essa mulher. O caso dela era uma hemorragia. Você imagina, o que uma hemorragia há 12 anos causaria? Fraqueza constante, anemia, poderia ter até uma leucemia ali, perda de cabelo, problemas de pele, perda de peso. Eu não sei qual é a sua doença crônica e o que ela te causa. Eu sei o que eu sofro, o que eu passo. E engraçado hoje que eu ouvi uma coisa, nós tivemos que parar num determinado lugar e aí uma pessoa que eu nem me lembrava, porque faz muitos anos que eu não o via, mas ele conhece muito meu esposo, ele falou, você tá gordinho, falou pra ele, você tá gordinho. Nossa, mas ela também engordou, porque ele, quando me conhecia, eu era bem magrinha. Mas ele não sabe que eu tô assim por causa da doença, ele não sabe que eu ganhei 30 quilos
por conta de uma pulsoterapia. Ele não sabe da minha história. E se souber, eu espero que não saiba, mas se souber, as pessoas, elas não têm sensibilidade no que elas vão falar pra gente. Elas não sabem, não é que não sabem, elas não se importam se vão magoar ou não. Então eu fico imaginando essa mulher que tinha um fluxo de sangue, porque naquela época, a mulher, no período menstrual, ela já era considerada imunda, ela tinha que ficar afastada, ninguém podia tocar nela, onde ela sentava, ninguém podia sentar, então ela ficava reclusa. Agora você imagina essa mulher. Ela teve que abandonar tudo, ela teve que sair da sociedade. E diz a história de que quando uma pessoa sofria desse mal, ainda quando tivesse que por algum motivo sair, tinha que gritar imunda, 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 para que ninguém se aproximasse e ninguém se contaminasse. Você imagina o sofrimento, a rejeição, a humilhação. Nossa, gente, às vezes a gente por tão menos, tão pouco, nós já nos sentimos humilhados. Antes, antes eu me sentia pior quando as pessoas falavam, você tá gorda. Agora não, agora eu fico olhando assim, isso é uma transição, como a idade passa, como a beleza passa, quais são os valores que eu quero adquirir. Não é fácil superar a autocrítica e nem a crítica alheia, mas a gente examinar-se a si mesmo e não deixar o poder nas mãos das pessoas delas nos ferir. E essa mulher, ela, apesar de toda a vulnerabilidade dela, apesar das dificuldades que ela enfrentava, da fraqueza, imagina, gente, a fraqueza. A fibromialgia, o lúpus já me causa uma fadiga crônica, que às vezes, quando eu tô em crise, o fato de subir uma escada já me deixa, sabe, ofegante, já me deixa muito cansada, e eu tenho que deitar, e ainda que eu durma, o sono não é reparador. Imagina essa mulher sofrendo há tantos anos. Qual era a qualidade de vida dela? Nenhuma. Então talvez você esteja passando por uma enfermidade ainda pior. O câncer, que é debilitante, a AIDS, que é debilitante, a fibromialgia, o lúpus, tantas outras doenças que são extremamente debilitantes e só nós sabemos a dor que nós sentimos, só nós sabemos as nossas limitações, as nossas impossibilidades e possibilidades. Porém, ela deixou um legado assim incrível, no qual eu estou tentando me apegar, porque ela fez algo que fez toda a diferença. Ela acreditou que a situação dela poderia ser mudada. Ela acreditou no poder de Jesus. Eu disse que esse aqui não é um canal religioso, mas eu preciso narrar essa história, porque a fé, e isso é comprovado cientificamente. Aqui nesse caso era Jesus, mas seja lá qual for a tua fé, a fé, ela tem um efeito terapêutico incrível. Então, fez toda a diferença na vida daquela mulher. Ela acreditou e ela ouviu que ele ia passar por ali, e ela saiu do local que ela estava, da zona de dor, da zona de vergonha, da zona de humilhação. E além de acreditar, porque não basta só acreditar. Eu acredito que um dia eu vou ficar boa, eu acredito. Mas a gente precisa se basear nessa história para pegar os exemplos positivos, porque ela, além de acreditar, ela se determinou. Ela se determinou a enfrentar o medo, a humilhação,
Talvez ela tenha até se disfarçado, porque ela não ia sair gritando imunda, 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 porque as pessoas não iriam deixá-la tocar em Jesus. Então, eu acredito que ela deve ter se disfarçado. Imagina, porque aquela mulher estava deteriorada, humilhada, marginalizada. Ela não poderia fazer parte daquela sociedade, mas ela se determinou a enfrentar tudo e todos em busca do seu milagre. E aí, outra coisa que me chama atenção nessa passagem é que além dela acreditar, de se determinar, ela tinha uma convicção. E esse foi o ponto-chave. Ela era convicta de que se ela tocasse apenas na orla das vestes de Jesus, ela seria curada. A convicção é aquilo que a gente coloca na mente e é o que nos aviva ou nos destrói. Tem tanta gente que fica, mas a minha vida é uma desgraça, mas eu não vou melhorar, mas eu tô doente, olha, coitadinho de mim. E essa convicção de que você é um pobre coitado te mantém um pobre coitado, te mantém nessa situação. Mas ela teve a convicção de que se ela enfrentasse os seus medos, se ela enfrentasse a sua fraqueza, se ela enfrentasse a sua dor, e até o risco de ser expulsa dali, ela iria alcançar a cura. Um detalhe, deixa sua mente convicta do bem. Você vai ficar bom, você vai ficar boa, você vai ser curado, você vai ser curada, você vai progredir. E ela tinha essa convicção. E ela creu, ela foi ousada, ela era convicta, mas essa ousadia, eu imagino que ela usou as últimas forças que ela tinha. Talvez seja o momento de nós usarmos as nossas últimas forças. Sabe aquele momento onde a gente não consegue sair da nossa cama? Parece que hoje vai ser o meu último dia. Hoje eu não vou suportar mais. Hoje acaba tudo. Sabe, a última força aquela mulher usou. Que isso sirva de exemplo para que nós possamos usar as últimas forças que nós tivermos para buscarmos visualizar o nosso milagre. A gente materializa o nosso milagre na mente, no nosso coração. Crer. A convicção, ela nos leva a ter mais força de avançar. E engraçado, que é tão sério que eu tô te falando, que a palavra de Deus diz que ela foi por trás de Jesus, entre a multidão e tocou-lhe. Então, ela foi estrategista. Ela não chegou na frente gritando, olha, eu preciso de você, eu quero sua ajuda. Não, ela foi estrategista. Sabe o que isso significa? Espere o momento certo de agir. Seja estratégico. Se tiver que se misturar numa multidão para que ninguém destaque você, sabe qual o problema das pessoas? As pessoas estão sofrendo porque não são reconhecidas. Porque meu canal é isso, meu canal é aquilo, eu não ganho dinheiro. Eu não sou reconhecido no trabalho. Eu não sou reconhecido na família. Ela também não queria ser reconhecida, querido. Ela foi entre a multidão, ela se passou por qualquer pessoa. Era só mais uma. Se for necessário, seja apenas mais um. No momento certo, as coisas vão acontecer. A ansiedade é que nos leva ao caos. Ela foi por trás de Jesus, ela acompanhou. E ela, entre aquela multidão, ela, na sua ousadia, determinação e convicção, ela tocou a orla dos seus vestidos. Imagina um homem, para ela tocar na orla,
que é na beiradinha das vestes de Jesus, ela teve que se lançar ao chão. Sabe o que é isso? Não é vergonha se humilhar quando for necessário. Não é vergonha baixar a cabeça e pedir ajuda. Não é vergonha reconhecer que você não é maior e nem melhor do que ninguém, que você precisa começar de baixo. E ela foi lá e tocou em Jesus. Naquele momento houve um alvoroço porque Jesus simplesmente fez a pergunta: quem me tocou? Imagina, uma multidão o seguia. Todo mundo apertava, todo mundo queria tocar, todo mundo queria receber alguma coisa dele, os próprios discípulos ali sendo os seguranças, dizendo: não, olha, mestre, uma multidão te aperta. E aí ele: não, mas de mim saiu virtude. Sabe o que isso significa? Nós precisamos fazer tudo com o coração, não por interesse. Ela fez com o coração porque ela necessitava na sua alma, não é apenas uma cura física, ela precisava resgatar a sua dignidade, a sua vida. Se importa com o meu cachorro que tá latindo, não? Porque eles são assim mesmo, tá? Apesar da ousadia com que ela tocou em Jesus, ela teve medo. As escrituras diz que no momento em que ela tocou e ele sentiu que saiu dele virtude, ele perguntou quem foi que lhe tocou. Ela, amedrontada, ela foi lá e disse toda a verdade. Ela não simplesmente falou: fui eu que te toquei. Não, ela disse toda a verdade. Imagina o desabafo da alma daquela mulher para Jesus, contando: Jesus, eu já passei por todos os médicos, eu já passei por toda humilhação que o senhor pode imaginar, eu já perdi a minha família, eu já não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais nada a quem recorrer, mas eu criei e eu busquei e eu fui curada no momento que eu te toquei. E aí sabe o que Jesus diz para ela? A resposta dele: filha, a tua fé te salvou. Vai e fica livre desse mal. Gente, ele não simplesmente falou que a tua fé te curou. Não, não foi a fé dela que curou, foi ele que curou. A fé salvou aquela mulher. Sabe por quê? Porque ela voltou a ter dignidade. Ela poderia agora ser reinserida na sociedade. Ela poderia agora ser tocada. Ela poderia agora ter um relacionamento. Ela poderia ter uma família. Talvez por conta da tua doença, a tua família esteja desestruturada, o seu trabalho esteja abalado, você esteja até desempregado, buscando o LOAS, o auxílio do INSS, não me interessa. Eu quero dizer para você só uma coisa: tenha convicção de que tudo na vida é uma fase e essa fase vai passar. Só que ela vai passar no momento em que você tiver determinação, quando você acreditar de verdade, quando você parar com seu coitadismo e quando você tiver ousadia de sair da sua zona de dor e de conflito e ir em busca daquilo que você quer. Quando você for em busca daquilo que você quer, algo vai acontecer. As portas se abrem, pedi e dar-se-vos-á. Não foi só a cura que ela recebeu. Ela recebeu a dignidade dela de volta. Nós que somos doentes crônicos, sofremos preconceito muitas vezes, sofremos por palavras que nos dizem, mas eu quero dizer para você que a nossa dignidade precisa estar em primeiro plano. Não se permita entrar nesse jogo nocivo das pessoas preconceituosas. Não se permita. Ela teve a dignidade de volta, ela teve a vida de volta, e eu quero dizer para você, tudo é possível ao que crer. Toma posse disso e que Deus te abençoe. Beijo no coração.